Vamos começar, Fernanda? Fernanda, seja bem-vinda. Fernanda, fala um pouquinho sobre quantos anos você tem de formada, qual a sua área de atuação, qual público você atende, qual região você atende. Obrigada, Nara, pelo convite. Tenho 8 anos de formada. Sou de Araguaína, no Tocantins. Atendo apenas crianças de 5 meses até 12 anos. E trabalho com terapia alimentar e a introdução alimentar preventiva. Me fala uma coisa, você foi mãe recentemente, você já tinha um filho mais velho, né? E como que é continuar sua carreira, né? Continuar frequentando todos os eventos, continuar estudando, se atualizando, quando você passa por esse período tão atribulado, né? Que é o puerpério, a maternidade. Conta pra gente como que você enfrentou essa situação e quais dicas que você pode dar para outras profissionais, né, que estão passando por esse momento. Certo. Eu acho que teve um dia que eu me perguntei, será que eu sou doida ou sou ousada? E as minhas amigas responderam, não, você é bem ousada. Então, a maternidade, ela nunca me parou. Meu primeiro filho, ele nasceu logo que eu me formei. Eu não era casada, eu simplesmente namorava e tinha acabado de mudar de cidade, então, sim, foi uma loucura. E logo depois que o Arthur nasceu, eu já fui continuar, não parei em nenhum momento. E após 6 anos, eu engravidei e tive o Joaquim. E eu queria muito ter a minha segunda gestação, porque a primeira eu não vivi a minha gestação como eu queria viver. Eu era muito nova, eu não entendia nada, e então eu queria viver a segunda gestação e fazer uma introdução alimentar que eu pregava dentro do consultório, que não foi o que eu tive com o Arthur. Então, quando o Joaquim nasceu, foi bem na época que eu estava construindo o meu consultório, que era a realização do meu sonho, já na área infantil. Então, uma das coisas que não me fez parar foi sempre o desejo de mostrar para os meus filhos que eu conseguiria. Mostrar para eles que tudo aquilo ali era por eles. E eles sempre foram o meu maior combustível. Então, eu acredito muito que a gente centralizar onde está o nosso sonho. A maternidade, ela nunca vai nos parar. Mas a gente tem que saber que tudo existe um tempo. Às vezes a gente vai precisar desacelerar, mas não que a gente vai precisar esquecer aquilo que é nosso, esquecer de quem nós somos. Tanto que hoje estar aqui é um marco para mim, né? Sem filho, sem marido, e estar vivendo esse momento, que fui muito impulsionada por eles, né? Eu estou aqui, mas tem toda uma rede por trás. Esse entendimento que tudo passa, né? Que é um período e que a gente tem que viver da melhor forma possível, com muita leveza. E você é de Araguaína, Tocantins. E você acha que existe alguma diferença em questão de precificação, em questão de abordagem dos grandes centros para um atendimento, por exemplo, mais regional e no interior? Nara, eu nunca vi desse jeito. Eu sempre fui meio que fora da casinha. Então, eu nunca busquei fazer coisas que todo mundo fazia. Eu sempre busquei me espelhar em coisas que não estivessem dentro da minha cidade. Então, eu sempre busquei levar muita inovação para a minha cidade. Então, hoje eu cobro, a minha consulta hoje na minha cidade é a mais cara de verdade. E isso não me paralisa. Eu tenho a minha agenda, graças a Deus a minha agenda cheia, eu tenho meu consultório, hoje vivo do meu consultório. Então, eu não acredito muito nessa questão de região, não. Pode acontecer? Pode, mas a forma como a gente se posiciona e a forma como a gente trabalha e entrega o nosso trabalho faz toda a diferença. Fernanda, essa diferença de idade, né, de época de gestação, muito jovem, depois com uma experiência completamente diferente, isso traz alguma bagagem para você passar para essas mães, né, que tiveram seus filhos muito novas e estão passando por essa experiência? Sim, que elas aprendam a se olhar também e a se valorizar. Entender realmente que a vida não para ali e que de tudo na vida a gente tem 2 pontos. Ou a gente escolhe paralisar ou a gente escolhe continuar. Então, aconteceu, mas e agora? Qual que é a minha escolha? Ou eu fico aqui ou eu prossigo. E a gente sempre vê qual que é o ponto positivo para ir. E são, geralmente, as mães, quando muito jovens, elas não são muito ouvidas, muito respeitadas pela
Porque eu acredito que mãe é mãe, ela sabe o que ela está fazendo, né? Mas geralmente elas não são muito respeitadas. E essa escuta, ela é muito importante, né, para que essa mãe ela consiga exercer a sua função da melhor maneira possível. Então, ela é muito importante, né? Sim, com certeza. Eu até falo que a mãe, ela nunca erra. Tudo que a gente faz é tentando acertar pelo nosso filho, né? É por amor. É porque o nosso coraçãozinho ali tá dando uma pitadinha. E é uma das coisas que eu falo muito dentro do consultório para as mães que chegam lá, reclamando, falando, eu fiz tudo errado. Não, tudo que você fez foi porque você precisava fazer. Você fez porque você achava que ia dar certo para o seu filho. Então, a mãe, ela precisa ser ouvida, precisa ser acolhida. E, para mim, isso faz todo sentido, né? O ir pelo coração. O designar. A mãe, ela tem esse caminho. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação. Obrigada. Maurício? Seja bem-vindo, Maurício. Nada, muito obrigado. Fala um pouquinho de onde você atende, suas formações, qual o público que você atende. Bom, basicamente eu tenho algumas formações antes, eu sou matemático, me especializei em mercados financeiros e por um destino da vida eu acabei entrando na área da saúde e fui para a nutrição, acabei concluindo a nutrição há cerca de 2 anos atrás, 2020, na pandemia, e por outro destino falei, não, eu preciso fazer aumentar, eu gosto de estudar, eu acabei entrando na medicina agora. Né? Eu atendo muito mais a questão de intestino e não tenho público. Hoje eu estou atendendo bem menos que eu gostaria, mas eu tenho filho também, então também é puxado. Bom, você vai trabalhar com 3 pilares muito importantes, né? A partir do término da sua graduação de medicina. Porque você vai trabalhar com o diagnóstico, com o tratamento, né? E prevenção. Prevenção, tratamento. Porque você vai... É um dos poucos médicos, eu acredito, que possa trabalhar, né, livremente com a nutrição, né, com prescrição nutricional, suplementação e também prescrição de medicamentos. Você tem noção do poder que você vai poder exercer sobre essas famílias daqui a um tempo? Olha, eu acredito muito que quanto mais poder a gente vê que ter numa profissão, mais responsabilidade a gente tem que ter. Né? E acredito muito que, apesar de eu ter uma bagagem anterior na nutrição, especializações em intestino, doenças autoimunes, eu acho que cada profissional tem a sua especialização e acho que a estrutura na área da saúde é multidisciplinar. Então, para toda problemática, toda situação, é sempre um grupo de profissionais que atuam. Não é sempre um médico que vai encabeçar, não é sempre um nutri, às vezes pode ser um fisioterapeuta, um psicólogo. Mas é com todas essas formações, com todo esse entendimento e podendo exercer, né, com propriedade. Como eu falo com algumas pessoas mais próximas, eu falo assim, que a gente pode fazer tudo isso, mas a gente tem que saber o nosso quadradinho. Né? Então, a gente não pode querer fazer tudo. Né? O que a gente pode é sugerir, opinar, ajudar. Né? Então, nessa minha história, na minha corrida, o que eu vejo é muito disso. Muitos profissionais ficam ali, olhando, e acho que, às vezes, falta algum elo de conversa entre eles. Então, eu acho que, por eu ter essa experiência de outras áreas, eu gostaria de me tornar um elo, sabe, entre os profissionais. Uma ponte, né? Uma ponte. Entre a equipe multidisciplinar. Exato. Porque, como eu também vim da área de exatas, né, então eu sou um pouco mais racional, eu fico lá. Por isso que o pessoal gosta que eu vou nas aulas e fico falando de estatística, falando de ler como que interpreta aquele gráfico, o que significa aquele desvio padrão, que muitas vezes as pessoas não têm na graduação, às vezes aprende de forma empírica e não tem uma base sólida. Então, eu tento permear todas essas áreas. Né? Então, acho que é muito mais. Inicialmente, meu objetivo era tratar doenças. E nesse convívio na faculdade de medicina, como nutricionista, né, a nutrição como base,
qual a diferença que você vê? Como que você vê o pensamento dos seus colegas, né? E como que você observa essas diferenças entre o meio dos nutricionistas, os meios dos médicos, e como que acontece? Bom, Qual que é o seu diferencial? Que você vê assim, nossa, eu percebo isso. basicamente, como a gente já permeia algumas áreas, tanto da nutrição como da medicina, né? Então, se a gente for conversar com o pessoal da medicina tradicional, que é a medicina que se aprende na faculdade, né? Eles têm uma cabeça muito mais alopática. Então, é tudo medicamento. Vamos conversar sobre o quê? Vamos dar o quê? Não tem o porquê disso, né? Então, um grande diferencial que eu vejo de eu poder ter tido a experiência como nutricionista é saber que a área da saúde sempre evolui de forma muito rápida, sempre tem muitas pesquisas e tudo mais. Quando a gente está na faculdade, o professor fala assim, não, vamos pegar livros. E muitas vezes a gente pega um livro que é de 2014. E aí a gente pega o mesmo tema com uma pesquisa de 2022. Aí eu levo o tema e às vezes tem um conflito de informações. Tipo uma rejeição, né? Exato. Inclusive, uma vez, a gente trabalha em modo PBL e tem as tutorias. Uma vez eu levei uma questão sobre a ocitocina. O professor falou, não é. Eu falei, aí eu acabei soltando sem querer. Então, vai pesquisar. Mas... Né? Aí na aula seguinte, ele falou, Maurício, me desculpe. É isso mesmo, pode ser usado para outros fins. Esse método PBL é maravilhoso por isso. Exatamente. Né? Porque existe essa possibilidade de discussão. Inclusive, aqui na pós-graduação, a gente vai usar esse método, né, parecido com essa metodologia, que é bem interessante. Eu acho esse método muito fantástico porque possibilita uma proximidade entre o tutor e o aluno. Iguala, né? Exatamente. Para uma discussão, porque com toda a sua bagagem, você tem capacidade de fazer essa discussão, ela aconteceu, né? E com certeza esse professor não será o mesmo, né? Ao passar um conhecimento, ele realmente repensou sobre e tira muito esse lugar de professor e aluno, né? Como se o professor fosse a autoridade máxima e soubesse de tudo, e não é uma realidade. Exatamente. Tem alguns ainda que não entendem de forma como que está se tornando esse método PBL, mas hoje, assim, graças a Deus, até agora eu só tive profissionais que super apoiaram, conheço outros profissionais que estão mais à frente também, super apoiam esse método, auxiliam, mostram caminhos diferentes, mostram sua prática profissional e integram. Aí a gente acaba com o nosso conhecimento prévio, às vezes passa um gráfico lá, isso aqui tem que fazer assim, ou passa uma coisa de nutrição. Acho interessante esse olhar treinado, né? O Maurício sempre vê o gráfico. Eu não vejo gráfico. Eu sou um pouco mais dessa questão de exatas, eu fico observando bastante. Então, sempre eu vejo qual que é a referência, por que aquilo, por que subiu, por que desceu, qual que é a tendência. Então, a gente começa a observar. E você tem um network invejável. Qual que é a fórmula? Nossa, eu nem me vejo por assim, sabe? Eu gosto de sair, conversar com as pessoas, eu tenho essa possibilidade de estar num grande centro que acontecem muitas coisas. Fiz muitos amigos em... Gente, muitos. Não. Amanhã colhem no Maurício. Não, capaz. Vocês vão conhecer muito melhor o congresso. Não, capaz. Eu gosto de brincar. Eu sempre, com a possibilidade que eu tenho, vamos lá, vamos sair, vamos beber. Tem algumas pessoas aqui que sempre estão junto com nós, sabe como que é, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Eu também me dou muito para as pessoas, sabe? Eu sou muito disponível. Sempre que precisa, eu acho que... Muito proativo. Exato. Eu acho que é isso, sabe? Uma construção de uma amizade não depende só de um. Então, a gente tem que ficar disponível também, né? Bom, o Maurício, ele já é eleito, né, o nosso médico oficial em breve, do nosso grupo, do NutriMinds. Muito obrigada, Maurício. Que isso, Nara. Muito obrigado pelo convite. Laila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Geralmente eu pego o microfone para cantar, não para... Sério? Minhas horas livres. Quero ouvir.
Fala um pouquinho sobre sua formação, onde você atende, transições. Bom, eu sou nutricionista há quase 20 anos. Só que a minha área de atuação sempre foi segurança alimentar, né? Eu não me via na nutrição clínica, porque minhas experiências em estágios, eu passava nos corredores para pegar a prescrição da dieta do médico. E eu não entendia. Eu falava, bom, é para isso que eu me formei, né? Então, nunca foi a minha escolha, né? E algum tempo atrás, a minha filha nasceu, né? Ela tem 5 anos e meio. E eu costumo separar a minha vida profissional antes, né, e depois dela. Hoje eu atendo nutrição clínica, crianças com diagnóstico ou não de TEA, seletividade alimentar, né? TDAH e trissomia do 21, e eu faço terapia alimentar também. Então, fiz essa transição já vai fazer um ano. E eu vejo você postando muito no Instagram, né, nas redes sociais. Eu queria dizer, como que você escolhe, qual tipo de assunto você vai abordar, quais são os critérios? Então, apesar de ter feito essa transição recentemente, eu recebo bastante contato de familiares, né, perguntando sobre as consultas, através dos posts e tudo, mas a maior parte é sobre o que eu vivi mesmo com a minha filha, né, em casa, principalmente em relação à seletividade alimentar. Então, queria dizer também que há um ano atrás eu estava ali do outro lado da telinha, e hoje eu estou muito, assim, estou até nervosa, desculpa, mas me sinto muito honrada de estar aqui perto de tantos profissionais que, principalmente, me ajudaram, primeiramente, com a minha filha, né? E contribuíram muito para o que eu sou hoje como profissional. Laila, como você se vê daqui 10 anos profissionalmente? Então, meu sonho é ter uma clínica multiprofissional, né? Com todas as especialidades, todo mundo falando a mesma língua, tratando os pacientes, principalmente como uma pessoa, como uma família, né? Eu acho que assim a prioridade é sempre. Tem uma frase que fica na minha cabeça desde que eu me formei: antes de ser um bom profissional, você precisa ser uma boa pessoa, né? Então, no tempo que eu estive nessa transição, eu me sentia muito inútil, assim, né? Só sendo mãe, né? Alguém falou sobre maternidade aqui também, né? Só que eu mal sabia que tudo que eu vivi na maternidade, em casa com a minha filha, fosse contribuir tanto na forma como eu trato os pacientes que chegam até mim hoje. Eu quero dizer uma coisa. Você falou tem um ano? Não tem um ano. Porque essa experiência, né? Às vezes eu pergunto assim, me passa seu currículo. Nara, eu só tenho uma pós-graduação porque eu tenho 3 filhos, um é alérgico, outro é autista, e eu tenho tantos. Aí eu falo assim, não, você tem muita experiência, né? Porque às vezes a gente coloca só aquela experiência técnico-científica, e às vezes essa experiência prática tanto nos traz experiência quanto nos leva para caminhos, né, que a gente nunca imaginou que poderia chegar. Igual você falou, cheguei aqui. Ano passado, só tem um ano, eu estava ali ouvindo vocês. E hoje eu sou uma de vocês. Né? E com certeza daqui a pouco você vai estar do outro lado da telinha inspirando muitas outras profissionais. Com certeza. E eu acho que o principal, assim, né? Trabalhei muito CLT, né? E eu não via essa união que eu vejo aqui. Então, eu fico pensando, qual que é meu diferencial, né? Por que eu sou diferente dos outros profissionais, né? Para que eu vim aqui, já que tem tanta gente boa que já trabalha com isso, né? E aí, hoje, né, na minha cabeça, eu pensei, eu vim para somar. Eu sou mais uma nessa equipe e eu me sinto muito, muito acolhida, muito bem recebida. E eu estou assim, extremamente grata de poder dividir um pouquinho dessa história, da minha história hoje,
com vocês. Realmente, pertencimento faz muita diferença. Muita, muita. E me impulsiona. Parece que faz mais principalmente sentido, né? a Luciana, nunca esqueço as palavras da Luciana para mim, enfim. São coisas tão... são poucas coisas que eu vivi aqui, mas que me impulsionam a querer buscar ser mais e, enfim, e não desistir, principalmente. Muito obrigada, Laila. Obrigada, gente. Vou chamar a Luciana, né? Porque depois dessa... Luciana Carvalho. Não vai me perguntar quantos anos de carreira, não, né? Pelo amor de Deus. Pula essa pergunta. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Se apresenta. Sou Luciana Carvalho, sou nutricionista clínica. Estou na área da saúde mental não tem muito tempo, então eu entendo todo mundo que faz a transição de carreira. Trabalhei com saúde coletiva, trabalhei com segurança alimentar e sempre fui professora, desde a minha formação. Eu fui normalista, olha, para vocês verem, né? Por isso que eu não digo quantos anos de carreira eu tenho. E eu sempre gostei muito da docência e eu me identifiquei muito. A carreira acho que me buscou na trissomia do 21. Eu comecei atendendo autismo por um convite para trabalhar numa clínica multidisciplinar. E sentia muita dificuldade, tinha pouca experiência, fazia coisas erradas. Ninguém nasce pronto para atender pessoas na saúde mental. E fui buscando e me identificando. O que mais me identificou na saúde mental, que eu não conseguia nas outras áreas, era o acompanhamento. Eu sempre gostei de ver os resultados da prática clínica, né? Eu sempre gostei de fazer uma estratégia nutricional e saber se deu certo. E muitas vezes a gente fazia estratégia nutricional e o paciente nunca mais voltava. E isso me deixava muito decepcionada, eu digo até frustrada, porque eu queria saber se eu fiz certo, se eu fiz errado, como é que era. E, através da docência, eu entrei em contato com a trissomia do 21, através das famílias. Uma coisa que me conectou muito foram as famílias, o que elas buscavam para melhorar a qualidade de vida dos seus filhos. E o universo se abriu para uma realização pessoal e profissional através da maternidade, através da conseguir fazer a diferença nessas famílias, dando até, muitas vezes, dicas simples. Às vezes a família está tão confusa, com tantas informações na internet, e a gente, às vezes, diz um caminho que às vezes, até óbvio, mas ela não conseguiu fazer essa leitura diante de tantas informações que ela tinha. Então, eu comecei a ter uma realização profissional muito grande, comecei a me dedicar cada vez mais a atender essas famílias, estudar muito, porque tinha casos que eu nem sabia por onde começar. Busquei em muitos colegas troca, eu acho que é importante a gente perguntar para o outro, não é vergonha dizer que não sabe, a gente não sabe tudo. Às vezes, aquele paciente chega cheio de condições ali que você nem nunca viu e não sabe montar aquele quebra-cabeça. Então, tem que falar com os profissionais, tem que criar uma rede, um network, uma pergunta, ter humildade. E, através da docência, eu me realizei formando outros nutricionistas. E, através das famílias, eu me realizei profissionalmente, porque eu conseguia, e hoje consigo, ter famílias de atendimento de longo prazo, de mudança de qualidade de vida, de mudança familiar. Então, eu estou aqui para dar um depoimento de que prossigam, continuem. Nem sempre vai ser um mar de rosas, a gente não vai acertar todas as vezes, a gente precisa continuar, mesmo cai, levanta, vamos lá. Às vezes, aquela família que não deu certo em um determinado momento, ela não estava pronta para aquela estratégia nutricional que você propôs naquele momento, e ela volta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você me falou que, no início, você não conseguiu uma adesão tão boa, isso te frustrava. Uhum. Quais as ferramentas, o que você fez para que essa realidade mudasse? Eu saí do meu quadrado de certezas absolutas. E eu comecei a buscar nas famílias o que elas tinham como expectativa. Buscar a problemática. Buscar a expectativa e buscar como elas poderiam botar em prática as minhas orientações. Porque, às vezes, você faz um plano alimentar maravilhoso e cheio de nutrientes, faz o cálculo nutricional e a família não consegue botar em prática. Isso é frustrante para a família e para a profissional. Porque
Porque ela volta e fala, não consegui botar nada em prática, só consegui isso, eu dou parabéns. Conseguiu alguma coisa? Parabéns. Vamos começar de novo e tentar novamente. Então, eu consegui nesse retorno, sabe? Então, no caso, a ferramenta foi realmente escutar a família. É a conexão com a família. A escuta e respeitar os limites. Essa realmente foram as ferramentas, a percepção que você teve. E ela é muito importante. Você tem noção do quanto você inspira os seus alunos, as pessoas que te seguem, como a Laila acabou de falar agora, você tem essa noção? Eu acho que eu fico muito feliz e eu tenho uma realização pessoal e profissional. Eu estudo muito para dar aula. Ninguém, como tem aquele meme, né, de que o professor nasce sabendo tudo. Não, a gente estuda, a gente tenta melhorar a cada momento, a gente tenta se atualizar. E quando um aluno diz que mudou a sua trajetória de vida ou não esquece alguma frase que você falou, como a Laila acabou de falar, a gente fica emocionada, né? E com certeza essa frase, ela aconteceu durante uma aula ou durante um network fora? Eu me lembro. Então, esse acesso, essa humildade de você estar entre nós, entre os alunos, e fazer essa conexão, faz toda a diferença. Faz a diferença e o profissional tem que estar sempre, como o Maurício falou, fora desse patamar, dessa autoridade absoluta. Porque a gente não sabe tudo, não sabe. Nessas condições de saúde mental, é um universo ainda muito... não é pequeno, ele é muito cru ainda. A gente ainda precisa descobrir muito sobre a saúde mental. Né? Lu, tem uma frase que até eu coloquei como tema hoje, que é sobre quando você for... Domine todas as teorias, né? Mas quando você for lidar com outro humano, seja apenas um outro humano. Isso a gente emprega muito para usar em relação aos pacientes, mas com certeza a gente pode usar em relação ao professor e o aluno. Sim, sim. Eu acho que o professor... Eu nunca tinha pensado nisso. Ele tem que ser o professor, tem que ser uma inspiração, e ele tem que... Eu gosto sempre de deixar uma pergunta na cabeça do aluno, porque a partir de uma pergunta, a gente abre outros horizontes. Né? A pergunta, um estudo científico parte de uma pergunta, de uma indagação. E isso a gente nunca pode perder, esse caminho. Será que eu fiz certo? Será que se eu fizer assim vai dar certo? Será que esse será que faz você buscar mais informações de conteúdo e trocar mais, eu acho. E eu te pergunto, quando você fala assim, qual que é o objetivo do professor? Né? É realmente encantar aquele aluno e trazê-lo para interessar naquela aula, prestar atenção e aprender e colocar em prática. O que você pensa assim? Eu vou melhorar meu tom de voz, a velocidade. O que você pensa que você pode melhorar cada dia mais? Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, eu falava igual uma metralhadora giratória. Porque eu queria passar no menor número de tempo o maior número de informações. E eu terminava a aula e eu escutava assim do aluno, nossa, é muita informação, eu acho que eu vou ter que ver essa aula de novo. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que ter mais calma para falar e tinha que sempre deixar a pergunta para o aluno pesquisar. Quando eu fiz muitas pós-graduações, e eu fiz até um MBA, e nesse MBA, quando eu fui fazer a entrevista para o MBA, o coordenador virou para mim e falou assim, olha, 25% é a instituição e 75% é o aluno. Então, é o aluno que tem que buscar, é o aluno que tem que fazer a pergunta. Que a gente estava conversando aqui com o Maurício, bebê. A metodologia que a gente vai usar na pós-graduação, que é a questão da discussão, do nivelamento da discussão, né? E depois uma aula, talvez, né? Eu acho que a saúde mental a gente ainda está começando, a gente precisa ainda ter estudos mais robustos, que a gente tenha... Estava conversando com o Maurício também hoje no almoço sobre esses estudos científicos, pensar um pouquinho fora da caixa, não ser tão ortodoxo, nem tão liberal, tentar ficar ali no meio termo. Mas essa é uma realidade assim, muito difícil, porque até no autismo, para você padronizar algo, para fazer um estudo, e a gente tem que realmente pensar sobre isso, quais os meios que a gente vai utilizar, né, como profissionais, para entender como que a gente vai fazer, né? Eu acho que isso também não é nem bem interpretado pela academia, tá? Eu já dei aula na Universidade Federal de Minas Gerais, eu já dei aula na UFRJ, e eu nunca sou bem recebida.
não é que não seja bem recebida, mas eles me olham como quem diz, da onde ela tirou essa informação. Porque às é muito vezes, difícil padronizar. É muito difícil padronizar. Crianças, dentro do autismo, trata como espectro, porque não dá para padronizar. Exatamente. Como você vai fazer uma pesquisa robusta? É. E nessas universidades, elas são muito fechadas para isso. Né? Então, eu falo sempre para vocês também saírem um pouquinho dessa bolha da saúde mental. Porque a gente tem que estar em contato com outros profissionais para saber o que eles pensam. A gente não pode ficar só no nosso grupinho. A gente pensa mais ou menos igual. E o pensamento igual faz a gente ficar preso a uma série de coisas. Quando eu escuto alguém que não é da minha área criticando muitas vezes os estudos, ou por que você buscou isso e tudo, me faz repensar. Aí você fala, vou pensar, será que vou ver a metodologia de novo, vou conversar com outro colega sobre isso, porque o professor, como autoridade, passa uma verdade absoluta. Tem que o leite faz mal, então aí a gente fica pensando, cara, para quem? Para todo mundo? Qual é o metabolismo de um? E quando eu comecei a atender, eu tinha muitas verdades absolutas. E hoje eu não tenho nenhuma. E eu acho interessante, assim, porque tem conteúdo que você precisa passar porque ele existe. Uhum. Existe, por exemplo, essa problemática do que faz mal, do que não faz. Mas, às vezes, fica parecendo que é uma lei, né? Que é desse jeito e pronto. E, às vezes, é porque o professor precisa passar sobre aquilo. E é por isso que o objetivo, hoje, é formar pessoas pensantes. Estudantes pensantes, que eles possam fazer as suas próprias decisões e condutas baseado no que foi dado, mas individualizando para o paciente. E eu falei, hoje eu estava conversando com alguns profissionais e famílias também, que o diagnóstico nunca pode vir antes da pessoa, né? Primeiro é a pessoa e depois o diagnóstico. Isso é muito trissomia 21. Se for o profissional que olha a trissomia do 21, que tem muitas características fenotípicas, só a trissomia do 21, você não vê o ser humano que está ali atrás. E as famílias, hoje, nos depoimentos, tudo que elas queriam é que vissem os filhos dela como uma pessoa, e não como a trissomia do 21. Isso faz toda a diferença no atendimento. Então, eu acho que a gente tem que pensar. Agora eu vou chamar a Tatiane. Porque é uma extensão. Vamos fazer o link. Muito obrigada. Da maternidade da T21. Seja bem-vinda, Tatiane. Muito obrigada, Nara. Fala pra gente onde você atua, qual o público que você atende, qual a região, quanto tempo de formada. Então, eu sou a Tatiane Freitas, sou nutricionista clínica. Fui escolhida pela neurodiversidade, atendo numa clínica popular. E foi bem escolhida por Deus. Sou mãe atípica também. Fui também, há pouco tempo, convidada para trabalhar numa clínica de crianças especiais, né? Neurodivergentes. Conheci vocês, graças a Deus. Deus coloca anjos nas nossas vidas, e vocês são uma delas, você, Nara, a Lu, e me fez enxergar um mundo novo, né? Então, Possibilidades, Tatiane? Muitas. E isso acalma seu coração como mãe de uma criança com trissomia 21, descobrir que existem tantas possibilidades? Nossa, muitas possibilidades, e eu quero levar isso às mães que acham que isso não existe, porque elas acham que o mundo acabou ali. E não tem. A minha, ela voa. E a minha escolha não. Eu fui escolhida por quê? Porque essas mães, eu vejo a dificuldade delas dentro de uma clínica de terapia. Elas não têm esse apoio. Elas têm a físio, elas têm a TO, mas a nutrição elas não têm. Você sente que, às vezes, a trissomia 21 é um pouco deixada de lado? Porque não é um número tão expressivo quanto aos outros diagnósticos relacionados a atraso, neurodesenvolvimento e tudo? Não só a T21, mas tanto as outras, tanto TEA, TDAH, agora que estão tendo outros olhares pela nutrição. Acho que agora que eles estão dando uma visão maior. Por necessidade. É isso. Porque incomoda. Porque incomoda.
Incomoda socialmente, no shopping, incomoda o bolso das pessoas, Incomoda financeiramente. de todas as formas. De todas as formas incomoda. Como que é? Você percebe que a sua filha percebe que ela é diferente? A minha filha, ela é perfeita. Mas ela percebe que ela é diferente em algum lugar? Ela não. Eu acho assim, eu digo que ela é narcisa. Ela se ama acima de tudo. Ela se ama acima de tudo. Mas eu sinto isso nas crianças, nas clínicas que eu levo a minha filha. E já houve, assim... É muito difícil, né? Uma família que tem um filho que é diferente, né? Vamos dizer assim, explicar para as outras crianças, para a sociedade, essa diferença. Você acredita que levar para dentro do consultório esse tema também ajuda emocionalmente os pais e, consequentemente, faz parte da saúde mental também, né? O cuidado com essa família. Com certeza. Eu acho que o acolhimento, e elas vão ver que Identificação eu sinto também. o que elas sentem. Elas vão ver em mim a mesma coisa que elas sentem. É uma identificação... A comunicação acontece mais naturalmente. Maior. Elas vão confiar mais, porque elas sempre chegam com um pezinho mais atrás, sabe? Não todas, mas eles chegam assim como se fosse, pelo menos na minha região, tá? Eles chegam assim como aquela doença que todo mundo segrega, sabe? Como todo mundo segrega, ai, porque os coitadinhos, eles não podem fazer, eles podem tudo, né? Realmente eu acredito que diagnóstico não é destino e que todo mundo pode ser sua melhor versão e você é responsável por levar essa... vamos dizer, você tem essa missão de levar essa informação para essas famílias. Nossa, eu fico muito feliz, porque a primeira coisa, eu já até comentei com você, comentei com a Lu, que a primeira coisa, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, eu não quero criança. Porque eu também fiz transição de carreira, né? Eu era advogada e eu digo que eu falava assim, eu fazia o direito por obrigação e a nutrição por paixão, né? E eu não queria criança. E depois, eu só quero as crianças. E você já pensou assim que essas pessoas com trissomia 21, elas crescem? E quando seus pacientes começarem a crescer, vai acontecer outra transição? Nara, eu já atendo alguns nessa clínica popular que estão chegando até mim. Eu até comentei com a Lu, que atendi uma síndrome essa semana no consultório. Gente, é encantador. Os mais velhos se sentirem acolhidos. Eles não estão com pais e com mães. Eles se sentem acolhidos. São eles se sentindo acolhidos. Eles falam assim, essa falou para mim, tia, te adorei, te amo. Vou te chamar para o meu aniversário. Eu falei assim, eu vou. E assim, é muito bom. A adolescência é uma fase muito difícil para uma criança neurotípica. Imagina para uma criança neuroatípica. Então, eu acredito que talvez esteja até interessante para o seu crescimento como mãe e te ajudando a lidar com essas fases que a sua filha for passando. Talvez a experiência que chegue para você nesse consultório te transforme do lado contrário. Então, a sua experiência em casa ajuda famílias, mas a experiência dessas famílias em outra fase vai te preparar para as próximas fases da sua filha. Repensa sobre só atender criança. Não é só criança, porque nessa clínica que eu estou entrando agora, né, são pessoas neurodivergentes, desde crianças a adultos também. Então, você atende... de todas as fases. Você tem noção de o quanto é importante você estudar sobre questão de envelhecimento, a questão dos diagnósticos, comorbidades associadas para essas pessoas a partir da adolescência, como Alzheimer, por exemplo?
Isso eu venho buscando porque a expectativa de vida deles vem aumentando, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Vou fazer uma pergunta em grupo, né, que a Lu também pode responder. Ao que se deve essa expectativa que está aumentando, sendo que a gente vê a expectativa de vida aumentando e a qualidade não? Como que funciona na síndrome de Down? A medicina evolui muito e a expectativa de vida evolui junto com a medicina. Mas não necessariamente é que aquela pessoa que tenha... Antigamente, na T21, a expectativa era 40 anos. E hoje são 60 anos. Mas estar com 50 anos sem uma qualidade de vida, eu quero que a expectativa de vida aumente junto com a qualidade. Porque, senão, nós vamos ter adultos aí muito dependentes de outros adultos e evoluindo para a doença de Alzheimer, que é uma grande oxidação cerebral, levando a todo esse problema de memória, de cognição, declínio cognitivo, neurodegeneração. E aumentando a maior necessidade de suporte. Sim. E social e médico. Porque já existe o suporte desde o nascimento, né? Sim. Essa rede de apoio, e depois aumenta mais ainda. Porque... Por isso que eu digo sempre que a nutrição na T21 é uma nutrição preventiva. E não corretiva. A gente não espera acontecer para corrigir. A gente faz todo o trabalho de prevenção para não deixar acontecer. E ainda bem que tem essa divulgação. Hoje eu ouvi, a Camila estava me falando, ela tem uma irmã, né, com síndrome de Down, e ela estava falando que falta informação. Falta muita. E aí eu falei, eu tenho que conversar com quem se interessa mais pelo assunto para encontrar ferramentas e meios de divulgação. Eu só queria complementar uma coisa que eu não falei naquela hora e que eu falei hoje de manhã. A nutrição, a ciência da nutrição é uma só. A ciência da nutrição é para cuidar de pessoas. E todas as nutricionistas estão capacitadas para atender uma pessoa com trissomia do 21, porque o metabolismo é de uma pessoa. Ela precisa se especializar, mas aquele metabolismo não tem todo o trato gastrointestinal, cerebral. Há quem diga que existem umas particularidades na síndrome de Down. Mas tem as particularidades, mas eles são seres humanos. Seres humanos a gente trata. A nutrição, a ciência da nutrição é para tratar o ser humano. Então, o ser humano vem antes do diagnóstico. E assim, tudo que fizer é bem-vindo, né, Lu? Tudo que o nutricionista fizer sem esse conhecimento tão específico, ele já é bem-vindo, já ajuda. O nutricionista ele tem que ter o raciocínio clínico. Não existe fórmula mágica. Ele tem que conhecer de fisiologia, ele tem que conhecer de bioquímica, ele tem que conhecer de metabolismo para determinar a sua estratégia nutricional. E isso nós estamos preparados na faculdade. É outro tema que eu vou falar depois, porque a Lu tem que deixar os outros falar também. Tatiane, muito obrigada. Eu te agradeço. Obrigada. Flaviane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente qual a sua história, a área de atuação, o público-alvo. Meu nome é Flaviane Engelmann. Eu sou formada há 22 anos em nutrição e há 12 anos em farmácia. Eu sou nutricionista e farmacêutica, passei por várias áreas de nutrição. Parei um período, né, quando o nascimento da minha filha, e retornei para a área de saúde mental a partir do nascimento dela. Quando a minha filha estava na escolinha com 1 ano e meio, quase 2 anos, tinham 12 crianças dentro da sala dela. E 6 foram para avaliação. E uma das crianças, uma mãe de um melhor amiguinho dela, chegou para mim e falou assim, olha, meu filho teve um diagnóstico e eu não sei o que fazer. E eu sei que a nutrição pode ajudá-lo. E eu acho que é você que vai ter que ajudar. E aí eu falei, então vamos parar tudo. Eu vou estudar e eu vou ajudar o seu filho. E aí foi quando eu vi um mundo se abrindo dentro da nutrição e dentro do tratamento da saúde mental. Uma pessoa usada, né, para um chamado, para um direcionamento, isso é muito interessante. Flaviane, você é formada em nutrição e farmácia. Isso, nutricionista e farmacêutica. Nutricionista e farmacêutica. E a gente vê uma questão muito presente, que é o uso da medicação, né, que é muito mais milagroso, né, do que você como fazer a base da nutrição. E, às vezes, uma grande preferência. Como que você vê essa questão
às vezes, algumas falas assim, não, mas tem que fazer nutrição para não dar remédio por enquanto, não sei o quê. Como que você trabalha com as famílias, dentro da sua visão dessas duas formações? Eu sou farmacêutica. Eu nunca serei contra a medicação. O que acontece é que existe uma característica muito forte de se negar o medicamento. E eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que o medicamento ele tem que ser utilizado, sim, até para que essa pessoa consiga fazer o tratamento nutricional, para que ela tenha, não sei se é o melhor termo a ser usado, mas para que ela tenha um apoio, uma bengala, para que ela possa, a partir do momento que ela se sinta segura com o medicamento, conseguir fazer a transição para o tratamento integrativo, para o tratamento nutricional. E você acha que, no caso, acalma o coração da família quando você não insiste, não fica com uma ideia fixa de que não pode, não deve? Eu ouço muito assim, nossa, a escola pediu uma medicação, mas o médico... Você pensa assim também, que não deve entrar com a medicação? Eu falo, talvez isso seja um acalento para a família, para ela poder trabalhar a base. O que acontece é que, quando você tem um diagnóstico, seja ele qual for, de que doença for, a primeira coisa que você procura é saber... Oi? O milagre. Você procura um milagre, você procura... Exatamente. Você procura um milagre em forma de comprimido. De preferência o menor possível. E, assim, o que faça o efeito mais rápido. Tem que ser uma coisa assim muito rápida, usando algumas características, né, de crianças atípicas. Quando a mãe é chamada para uma escola, ela sabe que normalmente vai vir problema. Ela sabe que ela está sendo chamada porque tem algum problema acontecendo. E o desejo dela, porque aquela mãe idealizou aquela criança vir perfeita, não que não seja perfeita, é perfeita, mas que ela vem com características que faz parte de um grupo, que faz parte daquela caixa. E aí o que acontece? Aquela criança sai. Ela, por algum motivo, tem algumas características que não se enquadram. A escola, o meio, alguém vai chegar para essa mãe e vai falar, olha, você está com uma criança que tem alguma característica diferente. A gente precisa colocá-la dentro da caixa novamente. Ela vai procurar o diagnóstico, ela vai, né, receber o diagnóstico e, normalmente, junto com o diagnóstico, chega o quê? A medicação. Para que aquela criança entre dentro daquela caixa. E aí a minha pergunta para a mãe sempre é, a gente tem que adequar essa criança para que ela viva da melhor maneira possível. Ela ter algumas características, ela ter algumas peculiaridades, não significa que aquilo não possa ser dela, que aquilo não seja uma característica dela. Você não precisa arrancar aquilo dela. Ela vai viver muito bem com aquelas características. Por que você quer tirar isso? A que ponto isso agride ou faz mal para você, para sua criança, ou incomoda quem está perto? Então, é o primeiro questionamento. Incomoda dos dois lados, né? Porque parece que é necessário uma padronização. E eu não para pertencer, para... E eu não sou favorável. Eu acho que você tem que trabalhar essa criança ou esse indivíduo da melhor forma possível, para que ele se desenvolva da melhor forma possível, mas não necessariamente que ele tenha que fazer parte do padrão. E a medicação, a gente fala muito medicação de crianças, né? A gente fala muito que chegou com diagnóstico, e já chegou com diagnóstico e com a medicação junta. E por que você acha que existe tanta... Assim, você deve pensar mais sobre isso e perceber mais. Existe tanta aceitação da medicação e tanta negação, procura de artigos robustos e tudo, em relação à base, que é a nutrição? Porque nós vivemos numa sociedade que, desde o início, você cultua a medicação, você não tem o tratamento. Mas por quê? Porque é rentável? Por causa do marketing, porque é uma indústria muito pesada. A indústria farmacêutica... Não dá dinheiro para você fazer marketing de comida. Acho que não pode ser tipo cobrado, patenteado, né? E eu acho que é muito mais fácil você acreditar em um milagre do que em algo que já é um milagre, né? Porque brotar do chão, assim, e é muito
é muito pouco investido a divulgação do nosso trabalho, né, da nossa base. E existe muito investimento em algo que é lucrativo, rentável e patenteado. Exatamente. Como é que você trabalha? Você imagina uma família que acaba, querendo ou não, ficar desestruturada quando recebe um diagnóstico. Como é que você vai falar para uma mãe, né, que você vai tirar o medicamento que fez aquela criança pertencer a um grupo novamente, que foi melhor aceita na escola, que foi melhor aceita na terapia, mesmo sabendo que existe toda uma doença de base que precisa ser tratada? Uma causa, né? Uma Porque causa. o medicamento, ele apaga o sintoma. Exatamente. Então, você tenta apagar. O medicamento faz o quê? Ele vai lá e coloca um band-aid, ele coloca um esparadrapo, ele coloca um tampão em cima do problema. Então, você vai lá e esconde aquele problema. Aquele problema está lá embaixo ainda. Você só não está vendo, você simplesmente mascarou. Você tem todas essas características, você tem todo um tratamento por trás dessa criança, mas você vai lá e dá o medicamento. Querendo ou não, aquele medicamento, naquele momento, é o que segura a mãe, ou segura os familiares, para que eles consigam aderir ao tratamento. Porque eles têm um respiro, eles têm uma tranquilidade, eles têm, mesmo que seja, não seja o ideal, é aquele momento que vai fazer com que aquela família se equilibre para que você comece ao tratamento e comece a tratar a criança da forma que ela deve. Bom, assim como o nosso público, né, às vezes os alunos eles têm muita dificuldade de comunicação e de imaginar como acontece um processo. E quando a gente vai montar uma suplementação, às vezes a gente tem problema. QSP, quantidade suficiente para... Por que o zinco não cabe aqui? Meu Deus, o que acontece naquele lugar mágico que é a farmácia de manipulação? Então, eu gostaria de apresentar a Flaviane, que vai ser a nossa professora, que vai nos levar para dentro de uma farmácia de manipulação e mostrar na pós-graduação como que funciona, né? Toda essa preparação, por que usam aqueles termos, por que o zinco ele não cabe em qualquer lugar, e realmente de uma forma mais concreta e de uma forma mais fácil de entendimento. Muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Nara, obrigada pelo convite, né? Meu nome é Melissa, também venho de transição de carreira. Na verdade, continuo com as carreiras, né? Então, a gente vai se multiplicando. Minha primeira formação é em Direito, mas nunca atuei no Direito. E fui para a gestão empresarial, que sempre foi a minha base maior. E, diante do diagnóstico do meu marido, foi o que me levou para a nutrição, justamente por conta de uma nutricionista que eu não achei que tinha atendido da forma correta e que a saúde era mais importante do que aquilo ali, a só entregar um cardápio, né? Então, um cardápio para perda de peso ou ganho de peso. E quando eu cheguei na nutrição, porque eu comecei para entender a doença autoimune dele, eu comecei a buscar essas questões em congresso médico, foi onde acendeu a luz da nutrição para eu poder fazer um manejo dele, né? Então, foi isso que me levou até a nutrição. Então, eu vejo a nutrição na minha vida como realmente uma missão. E, terminando a faculdade de nutrição, eu já tinha outros filhos, tudo, fiquei grávida também, né? E depois já estava na área clínica, eu tive o diagnóstico da minha filha também de autismo. Então, eu falo assim, tudo que cai no meu colo acaba vindo realmente como um direcionamento e para eu poder estar atuando e ajudando, né, os pacientes que chegam para mim, né? Então, assim, quando eu fui para a área clínica, foi porque eu me apaixonei pela nutrição e pela área clínica, e tudo aquilo que eu estudava em relação às doenças autoimunes, eu sabia que eu poderia melhorar a vida de mais alguém. Então, o foco foi esse para eu ir para a clínica, né? E depois veio o diagnóstico da Mel, e aí foi aonde eu fui também me aperfeiçoar, estudar para poder estar cuidando dela. E aí, como a gente acaba tendo um círculo e as pessoas vão nos indicando, né? Então, assim, não sou materno-infantil, mas atendo crianças. Eu acho interessante, né? Porque geralmente existe esse foco, né, na área materno-infantil, existe uma tendência para as terapias alimentares. E quando você me falou, eu achei interessante porque a pós-graduação, por exemplo, ela é em nutrição, autismo, TDAH, síndrome de Down e saúde mental, mas não é uma pós-graduação materno-infantil. É uma pós-graduação que abrange desde a prevenção até o envelhecimento.
E você falou a questão das doenças autoimunes, que é a sua maior área de atuação, né? O maior foco. Você acha importante esse foco? Você acha que é um diferencial? Porque nós atendemos, né, os diagnósticos em saúde mental e talvez algumas doenças autoimunes a gente não entende tão bem assim, qual o processo de formação. A gente já entende, vamos dizer assim, de uma forma mais grosseira, né? Mas não as particularidades. Por exemplo, a alopecia areata, né, que existe uma questão relacionada à pele, cabelo e tudo. Então, esse estudo, você acredita que seja um diferencial, te ajuda a organizar a sua conduta da melhor forma possível? Não, com certeza, ajuda bastante, porque, na verdade, você tem que estar atuando com o paciente no que, claro, a teoria é uma coisa, mas a prática acaba sendo muito diferente, e eu vivo isso, né? Então, quando você tem que fazer, tudo tem que fazer sentido para o paciente, para ele conseguir colocar em prática. Então, esse diferencial, principalmente, né, que a gente tem das doenças autoimunes, que tudo começa, inclusive, no intestino, o nosso foco é tratar essa base, né? Então, você consegue abranger tudo que o organismo precisa. E você está atuando diretamente com esse paciente com esse foco de melhorar toda a qualidade de vida dele. E realmente, assim, quando a gente fala sobre as doenças autoimunes, ela vem muito como comorbidade associada, por exemplo, no autismo, no TDAH. Existe uma base, né? Uma base com fundo genético que acaba fazendo toda essa alteração. Eu sempre me pergunto e gostaria de te perguntar, já que é uma questão de foco, porque a gente vê uma pessoa com uma doença autoimune, uma inflamação sistêmica, e realmente no local, ali nos intestinos, o que você percebe? Quais são as principais reclamações dessa pessoa com o diagnóstico? Você fala no TEA, no caso? Não, no autoimune? Isso, a pessoa que começa a desenvolver, porque existe essa premissa, né, de primeiro acometimento nos intestinos, né? O que essas pessoas falam para você, os principais sintomas, e que depois, provavelmente, vem um aparecimento dessa autoimune? Geralmente vem com a questão emocional, né? O emocional está sempre linkado. Nada aparece antes do impacto emocional, independente da idade que seja. Então, assim, geralmente os pacientes trazem para a gente o marco, né? Depois de uma perda importante de uma pessoa, alguma separação dos pais. Então, sempre tem um marco importante. O nascimento no filho com espectro. Sim, então tudo isso tem um marco. Então, existe uma pessoa com o antes e depois de algum acontecimento que impactou de uma forma muito séria para poder estar aparecendo depois dessa doença autoimune. E aí a gente pensa, né, que a nutrição, saúde mental e comportamento, né, para dificuldade de adaptação, sofrimento muito grande, gerando estresse muito grande, alterando, né, toda essa microbiota e etc. Ela permeia todas as áreas da nutrição. Né? Mesmo se você falar, eu não quero atender criança, eu não quero atender um diagnóstico em saúde mental, acaba que você vai ter que lidar, né, com essas questões de comportamento, de como fazer com que esse paciente siga algo, principalmente no momento de trauma. Exatamente. O que acontece? O paciente ele não chega só com a doença autoimune. Ele chega com várias coisas juntas, né? Então, às vezes, a gente começa a tratar aquele que é o sintoma mais forte, mas como outros sintomas já existem, ele nem percebe, porque, às vezes, aquele impacto daquela dor é mais forte, mas ele tem mais coisas associadas. E quando você começa a trabalhar de uma forma mais integrativa, e ele vai se percebendo que ele tinha mais coisas e ele vai se melhorando, né? Então, assim, a gente fala, nunca se trata, né, uma coisa só, né? Seja isso tanto na autoimune quanto dentro do espectro que a gente vai trabalhar todas essas comorbidades, né? Melissa, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Prazer, Nara. Aiciane Pacheco, sou de Campos dos Goytacazes, formada há 6 anos. Comecei mesmo com a nutrição clínica, sempre gostei muito da nutrição funcional. A nutrição, né, que a gente vê mais da parte estética, né, emagrecimento,
emagrecimento nunca encheu meus olhos, né? Então, eu sempre procurei algo diferente, algo que realmente fizesse a diferença e não somente a parte estética, né? Eu ficava incomodada quando alguém me procurava apenas pela estética. Então, comecei estudando mais a parte funcional, fui para modulação intestinal e aí foi abrindo, né, o leque na parte clínica para mim. Me especializei na nutrição de saúde da mulher, porque eu entendi a influência, a grande influência ali da mulher, que é ela que gera, né? E como que ela iria impactar uma família e, consequentemente, uma sociedade. Então, por isso que eu fui a primeira especialização em pós foi na nutrição na saúde da mulher. E aí, né, saúde da mulher, modulação intestinal, acabei sendo convidada para trabalhar dentro de uma equipe transdisciplinar, onde tem autismo, TDAH, T21, né? E trabalha outras partes também de remodelação neurocognitiva. Então, hoje eu sou supervisora dessa equipe, que se chama Equipe Plexo, né? Então, já trabalho nessa equipe, é muito legal você não fazer um trabalho sozinha, trabalhar dentro de uma equipe que acredita, né, nessa parte da importância da nutrição também, né, no resultado desses pacientes. E qual o respeito que o nutricionista tem nessa equipe multidisciplinar? E o que você acha que levou esses profissionais a entender a importância de um nutricionista nessa equipe? Lá a gente veio de muitas coisas, né? Então, desde desnutrição, obesidade, né, diabetes, tem muita coisa lá. E a questão do sono, o intestino. Então, quando eles me chamaram, é porque tinha muita criança com desbiose, né? Então, como eu já trabalhava com o intestino, eles me chamaram. E eu acho muito legal essa parte que o pediatra também vem, busca o que a gente pode fazer, o que você acha. E os outros profissionais também já encaminham. Às vezes, não é ali daquela equipe transdisciplinar, mas, olha, tem um paciente que eu vou te encaminhar fora da equipe, que precisa também. Então, acho muito legal assim, né? E nessa equipe tem a parte funcional, né? Tem a parte ortomolecular. Gosto também das práticas integrativas, existe nessa equipe, e muita influência também da medicina tradicional chinesa. Então, tudo que eu gosto ali envolvido. E, assim, é muito legal, porque você trabalhar um paciente sozinho, sabendo que você precisa de outro. E ali existe uma comunicação, existem as reuniões para estudar aquele paciente. Então, às vezes, uma coisa que os pais não falam ali comigo, mas acaba comentando com outro profissional, e aí, como a gente trabalha em equipe, a gente consegue trabalhar melhor. E como todas falaram aqui também sobre o acolhimento das famílias. Isso é uma coisa que a gente preza muito, né? Você está falando muito sobre equipe transdisciplinar. Explica para a gente qual é a diferença de uma equipe interdisciplinar de uma equipe transdisciplinar. É esse entendimento que não é só o paciente. Existe uma família ali por trás, existe uma história. Então, a gente vai olhar a família, acolher a família, a gente vai trazer essa família para aprender a terapia, para aprender a nutrição. Eu faço também o trabalho de terapia alimentar, mas eu chamo os pais, ensino os pais para fazer esse trabalho em casa também. Então, essa é a diferença, porque se a gente for olhar em outros lugares, tem as terapias separadas, e muitas vezes os pais não entram. E a gente não sabe o que está acontecendo com esses pais ou com os avós que levam. Não sabe o que está acontecendo por trás, e é esse resultado que está ali chamando. E, às vezes, não é a criança, é em casa. O que está acontecendo em casa? Então, é todo esse cuidado. Não somente a criança, não somente o diagnóstico, mas uma família. Aiciane, muito obrigada. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho.
Obrigada pelo convite. Meu Seu nome... atendimento, onde você atende, qual o público que você atende, quantos anos de formada? Então, anos de formada. A nutrição veio por paixão, né? Por chamamento. Porque, não sei quem... Eu sou autista, e o autista, ele tem um grande problema que ele não se pertence a nenhum grupo. E, na época, eu não sabia que eu estava no espectro, né? E eu tinha todas as comorbidades do espectro adulto. Todas. E foi com o nascimento da minha filha que me despertou fazer a nutrição. Então, e é engraçado que nas minhas orações, eu pedi a Deus para ser usada. Me usa, Senhor. Porque eu queria pertencer a um grupo, eu queria pertencer a uma sociedade, eu queria servir a um Deus, e eu não me sentia usada. E a nutrição chegou para mim para poder me libertar. E me libertar de quê? Das comorbidades do espectro adulto. Né? E aí me formei em nutrição, né? E já sabia o que eu queria. Eu sabia que queria trabalhar com espectro autista. Né? E hoje, depois, né, da pandemia, pós-pandemia, praticamente eu fui empurrada, né, Nara, para dar aula, né? E aí, porque não tinha na época da nossa formação, né, quando eu me formei, então não tinha nada específico para o espectro autista. Então a gente estudava assim um pedaço de bioquímica de um lado, né, interpretação de exames de outro lado, mas não tinha para crianças, não tinha para esse público, que é um público muito vulnerável. E aí a Nara monta a primeira pós-graduação do Brasil para o espectro, que nós não tínhamos especialização, né? E a nossa classe é muito desunida, e hoje, graças a Deus, a gente está... Hoje eu me sinto em um grupo, hoje eu me sinto... Eu pertenço a um grupo, né, de nutricionistas que trabalham com a área mental. Mas, como autista, né, eu sou muito motivada, né, quem já assistiu minhas aulas, pelo porquê, né, eu sou motivada pelos porquês. Então, eu queria saber o porquê que esse espectro leva a tantas comorbidades. Por que esse autista ele inflama tanto? E aí nasce a nutrição, né, com individualidade bioquímica, com individualidade genética. E eu trabalho hoje com nutrição de precisão. Então, eu acredito muito... Hoje não, já tem muito tempo. Né, muito tempo já. Eu já estou nessa caminhada já há um bom tempo. Na época, aqui no Brasil, era uma coisa que era praticamente fora da nossa realidade fazer um genoma. Na época eu fiz o genoma, eu extraí o genoma da minha filha, né, e meu próprio, e aí que veio a suspeita diagnóstica, que ninguém é autista se não tiver uma genética, uma predisposição genética, né? Na verdade, essa predisposição genética, esses genes são ativados. Vamos dizer assim que a epigenética, né, ela é que ativa a genética do espectro. E a criança no espectro, o ser humano que tem a genética para o espectro autista, é um ser humano sensível a esse mundo que é muito tóxico, infelizmente. Então, a epigenética começa a acionar alguns genes, por exemplo, para a doença autoimune. Então, a gente pega crianças, por exemplo, com 10 anos, já com fator antinuclear positivo. Por quê? Por que ativou? Então, eu acredito muito na nutrição de precisão, nas vias bioquímicas que são alteradas por conta dessa epigenética. E se você sabe do seu gene, então, como eu falei, na minha época, quando eu extraí o genoma, foi nos Estados Unidos, que aqui no Brasil era muito caro. E o único jeito que a gente tinha era extrair nos Estados Unidos. E eu fiz isso para toda a família. Eu mapeei, eu queria saber o porquê que a gente tinha aquelas comorbidades. E depois disso, uma empresa, eu já estou acelerando, uma empresa me convidou de Israel. Na época, eu fazia leitura genética já. Em 2016, 2018, eu já fazia leitura genética já, e era muito arcaico, sabe? Muito, porque a gente não tinha nada, a leitura dos códigos genéticos, a gente não tinha nada direcionado para o espectro no mundo. E aí essa empresa me convidou para poder fazer algo direcionado para o espectro autista.
E aí eu montei o painel TEA com a Full DNA de Israel. A Adriana Marinho desenvolveu não só um perfil genético voltado para o TEA, mas também trouxe acessibilidade Sim. para que as pessoas conseguissem fazer o teste genético devido ao valor, Sim. ao investimento que essa família poderia fazer com maior facilidade, pode fazer, né? E que isso é muito importante. Sim, porque na época era muito caro a extração, né, do genoma. E quando eu vi a possibilidade, a oportunidade, né, de baratear esse custo, né, porque hoje, graças a Deus, é possível fazer essa medicina de precisão, essa nutrição de precisão, né? E eu fico muito feliz, né, que Mas você fez parte dessa história. E para o público. E eu nem tenho assim, eu acho que o reconhecimento até da importância, né, de quantas famílias são transformadas. E eu acredito que aquele pedido que você fez foi realizado, né? Eu sempre, sobre seu propósito. Ainda eu continuo nas minhas orações, porque hoje eu ministro aula para as pós aqui do Brasil, do espectro, né? Dou aula aqui para a Plenitude, tem outras pós também. E eu acredito em transformação, em transformar, porque o meu objetivo é que uma nutricionista do interior consiga transformar uma vida. Porque uma criança, o autismo não é doença. Não é doença. Ele é um espectro e ele não é considerado doença, mas, infelizmente, é um espectro que leva a muitas comorbidades. Quando a gente vê uma criança com uma comorbidade, ela não é inserida no meio dela. E o meu objetivo é que essa criança seja inserida no meio dela, e porque vai haver mudança não só dessa criança, mas da família, da cidade que essa criança está inserida. Então, eu acredito nisso. Eu quero muito transformar a vida dessas nutricionistas que vão se capacitar e vão se sentir, eu falo até nas minhas aulas, poderosas. Porque a nutrição tem um poder tremendo de tirar a comorbidade do espectro. Então, eu acredito nisso e eu acho que o conhecimento, sempre a gente tem que buscar o conhecimento. E eu sempre falo nas minhas aulas que meu copo sempre está vazio. Porque, para mim, a busca, ela é infinita. Então, eu nunca acho que eu sei. Eu sempre, toda vez que eu me deparo com um paciente e atendo aquele paciente, para mim, cada paciente é desafiador. Então, eu estudo cada paciente minuciosamente, os genes, as vias bioquímicas que são interrompidas, por que foi interrompido e o que aquele paciente precisa. Ou seja, é a nutrição de precisão. Então, assim, eu acredito nisso. Eu acredito que um teste genético no futuro vai custar em torno de 1 hemograma, vai baratear, entendeu? Hoje já, graças a Deus, bem acessível os testes genéticos. E a arte de interpretar um exame bioquímico, sabe, é fantástico. Porque você, pelos exames bioquímicos, né, pelo um simples hemograma que custa R$30, por exemplo, na minha cidade, você consegue transformar uma vida, saber se uma criança metila bem, se não metila, hipometila, hipermetila. Então, saber desse diferencial, você ter esse conhecimento, é libertador. Libertador porque você consegue tirar, né, as comorbidades dessa criança. Você acredita que os testes genéticos que apresentam essa nutrição de medicina de precisão, que mostra quantas falhas e ineficiências existem, né, programadas para existir, que podem ser silenciadas ou expressadas. E você acha que isso faz com que um autista funcional, uma pessoa com TDAH, entenda as suas alterações comportamentais de uma forma mais leve? Imaginando que não há loucura, não vem do além, mas que existe uma genética por trás e que existe uma expressão. Você acredita que as pessoas se sintam melhor quando elas ouvem que há algo maior do que elas por trás? Sim. Eu
quando eu li meu primeiro teste genético, gente, eu sou autista, com ansiedade extrema, eu sentei no chão para não cair, certo? Porque tinha vários genes do câncer e a doença autoimune. Falei, misericórdia, assusta, sabe? Mas depois que eu fui metabolizando o processo, entendendo as minhas características, eu falei, gente, então eu não gosto de coentro porque é genético. Entendeu? Pô, legal, né? Eu não gosto de coentro porque é genético. Mas a epigenética é maior do que a genética. Para vocês imaginarem, eu casei com um baiano. Imagina o meu desespero de ter que comer coentro todo dia, sentindo o gosto de sabão, e sem poder falar que eu não gostava daquilo. E acabou que hoje eu amo coentro, então, ou seja, eu trabalhei com a minha epigenética. Então, assim, esse exemplo do coentro eu acho que é fantástico. Então, você consegue, sim, silenciar genes, consegue, sim. Como que você consegue fazendo isso? Primeiro, você precisa saber, ter o conhecimento, saber da sua genética. Sabendo das suas vias bioquímicas alteradas, você vai interromper aquela via bioquímica, vai fornecer o que o seu corpo está precisando, ou seja, é a nutrição de precisão. Então, é nisso que eu trabalho e é nisso que eu acredito, todos os dias. Muito obrigada, Adriana. Seja bem-vinda. Me fala um pouquinho sobre você e sua carreira até aqui. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Rose Ueda, eu sou nutricionista. Eu atendo crianças e acabo estendendo para os familiares, que eu acho que é uma prática comum, né, de quem trabalha com crianças. Eu me apaixonei pela nutrição dentro de um hospital grande aqui em São Paulo. Quando eu entrei nesse hospital, eu não era nutricionista, era atendente de nutrição. E lá eu vi a atuação das nutricionistas que trabalhavam com câncer. E eu me apaixonei pela nutrição pediátrica. E quando eu fui fazer nutrição, eu já sabia o que eu queria. No primeiro ano, meu TCC já estava pronto. Tô nervosa, né? Calma, Rose. Então, eu jurava que eu ia ser uma nutricionista de oncologia. Não fui, nunca atendi um paciente, mas a oncologia me trouxe essa questão do olhar, da escuta, né? Lá eu aprendi uma nutrição completamente diferente, que é bem parecida com a que a gente atua agora, né? Que é o olhar, escutar e ver as particularidades. E nesse grande hospital não aconteceu, né, de eu ser nutricionista lá e nem nos outros que eu trabalhei depois, mas eu continuei apaixonada pela nutrição e resolvi empreender. Foi uma loucura na minha família, todo mundo, nossa, mas trabalhar, né, concursada, trabalha CLT, toda bem resolvida, e do nada assim eu falei, não quero mais, não é isso. E fui atender um consultório de convênio. E aí lá começaram a surgir os autistas. Né? Isso não tem muito tempo, tem 3 anos que os autistas começaram a chegar pela seletividade alimentar. E você acredita que, desculpa, devido a atender planos de saúde, você teve acesso a esses autistas por causa do custo, etc., ou não tem nada a ver? Desculpa, eu não entendi a pergunta. O local que você foi atender aceitava planos de saúde, né? Você acredita que esses pacientes começaram a chegar para você pelo local de atendimento que você estava? Sim. Por aceitar os planos de saúde, por ser mais acessível? Sim, era pela localização mesmo. Era uma cidade aqui lado de São Paulo, no interior de São Paulo, aqui na região metropolitana. E essa clínica lá era uma única clínica na região, então ela atendia várias cidades ao redor. E aí eu fiquei muito conhecida, porque assim, mesmo sendo convênio, eu atendia com as pessoas batendo na porta, eu tinha paciência de ouvir, de saber o que estava acontecendo, e aí eu fui me interessando por esse assunto, morrendo de medo, né? Mas fui. E aí eu vim aqui no encontro com vocês, e aí eu vi um universo totalmente diferente, porque assim, as minhas amigas não entendiam, né, o meu trabalho. E aí, logo depois eu comecei a trabalhar no particular com a terapia alimentar, e as pessoas falavam, mas o que você está fazendo? Não estou entendendo, você senta no chão, cozinha, você... Como que é isso, né? E ninguém entendia, e eu me sentia sozinha. E aí você fala sempre do pertencimento, né? Quando eu cheguei aqui, que eu vi, eu falei, gente, tem um monte de gente que faz a mesma coisa que eu. Eu estou encantada, estou maravilhada.
A importância, né, da identificação com o outro. E o encontro te inspirou muito também a empreender, né? A Sim, voar. sim. Esse encontro não tem muito tempo, né? Depois que eu conheci vocês, eu tomei coragem. Eu trabalhava nessa cidade que era longe, eu tinha uma carteira de clientes grande, atendia bastante gente, e eu resolvi buscar qualidade de vida, trabalhar perto da minha casa, e resolvi empreender mais ainda. Abri meu consultório, depois eu falei, não, ainda não é o suficiente. Quando eu cheguei aqui, eu falei, agora vai. Então, abri um coworking para nutricionistas, salas exclusivas para Nutri, e também assim eu estou recebendo nutricionistas jovens que estão acabando de se formar, e eu fico ali como uma espécie de consultora, né? Não é nem uma mentoria, é uma rede de apoio para encorajar, né? Porque eu estou começando aqui na nutrição de saúde mental, então eu estou me sentindo como elas. Falei, a gente está junto. Eu estou recomeçando, né? Tudo de novo. Então, assim, eu vou passando toda essa minha experiência que eu tive na nutrição para elas, e aí elas estão chegando e eu vou acolhendo, recebendo. Está muito gostoso. Então, foi assim, um passo grande, graças a vocês. É uma rede de apoio, estimulando redes de apoio e apoiando redes de apoio. Isso. E crianças também. Isso. Muito obrigada, Rose. Obrigada. Bom, meu nome é Valéria. Eu sou nutricionista há 20 anos. Eu também fiz uma transição dentro da nutrição. Eu trabalhei... Eu acho que dentro da nutrição eu só não fui para a área esportiva. Porque tudo que aparecia era um desafio novo, eu encarava, eu ia. E eu fiquei muito tempo com segurança alimentar, né? Eu fiquei na segurança alimentar. Eu ainda atuo com isso, mas eu estou me desligando, e eu fiquei focada nisso durante 14 anos. E fui me qualificar tudo para essa área. Aí surgiu uma oportunidade de eu começar a trabalhar com criança, de ir para a alimentação, né, de ir para a educação alimentar, e foi quando eu tive o primeiro contato com o autismo, de ver uma criança que ficava lá o dia todo na escola e se alimentava apenas de um pão de queijo de uma determinada padaria e só tomava suco de goiaba na garrafa específica. Ela não aceitava o nosso suco da escola. Aí foi quando eu comecei a buscar informação, foi difícil. Isso foi mais ou menos em 2016, 2017. Nunca tinha ouvido falar de nutrição específica no autismo, não conhecia. E, embora eu tenha tido muitas qualificações, eu nunca tinha feito uma pós-graduação. E aí eu resolvi fazer em materno-infantil. Hoje eu sou nutricionista materno-infantil. E aí comecei a estudar mais essa questão. E foi quando virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu não estava enxergando, que eu tenho uma filha com TDAH, e eu não conseguia ver o quanto a nutrição podia ajudar no diagnóstico da minha filha. E já vinha passado por vários médicos, já vinha tomando várias medicações, e com a minha dedicação, com os meus estudos, eu consegui dar uma qualidade melhor para minha filha. E hoje, 90% do meu público é TEA. E eu sei que eu consigo acolher famílias. Muitas falaram aqui do ouvir. Já chorei com muitas mães, muitas histórias, muitas famílias que foram como se fossem menosprezadas, foram abandonadas, não deram atenção àquela escuta. E hoje eu não me vejo mais fazendo outra coisa. Valéria, nessa pós-graduação materno-infantil que você cursou, não tinha nenhum módulo sobre autismo, TDAH? Tinha um módulo que falava, e assim, foi quando eu já estava estudando, fazendo outros cursos, e assim, tive a certeza ali também, mas assim, o módulo, ele dá um norte, um start. Mas ele não me qualifica especificamente para atender o TEA. Mas existe pelo menos essa familiarização, né? Então a gente vê a importância de ter um módulo sobre
saúde mental numa pós em no funcional, numa pós em esportiva, numa pós em estética e etc., porque esse paciente vai chegar para você. Sim. Né? É necessário você identificar, porque a abordagem é diferente, como a gente já discutiu muito aqui. Sim, inclusive colegas dessa pós falavam para mim, eu não vou atender TEA. Muitos me encaminharam pacientes, mas eu falava, você vai ter que estudar. Você vai ter que atender TEA, porque vai bater na sua porta. E hoje eu tenho colega, estou fazendo a pós, estou me especializando, fazendo a especialização em TEA, e tenho colegas dessa outra pós que está ali e falou, realmente, você tinha razão, eu não tenho para onde fugir. Eu preciso atender porque eu estou tendo muita procura. Eu preciso acolher, preciso ajudar essas famílias. Isso é muito importante. Sim. Muito obrigada, Valéria. Obrigada. Joyce, seja bem-vinda. Quase que a Joyce não chega. Obrigada, Nara, pelo convite. Meu nome é Joyce Rocha, eu sou nutricionista há 13 anos. Eu sou de Teresina, Piauí, mas hoje eu venho de Fortaleza, Ceará. Eu estou há 1 ano morando em Fortaleza. Eu comecei na nutrição como nutricionista clínica e esportiva. Não enchi os meus olhos, não aqueci o meu coração. E mais ou menos há 8, 9 anos atrás começaram a chegar os primeiros pacientes autistas para mim, né? Com seletividade alimentar, na verdade com dificuldade alimentar. E eu passei a buscar conhecimento, né? O primeiro paciente que chegou, eu disse, Jesus, o que é que eu vou fazer? Porque não ouvia falar, né? Então, eu encontrei a Cláudia, outros cursos, fui me aprofundando, e eu atuava em Teresina numa clínica de saúde mental. A nutrição, ela passou a fazer sentido para mim, né? E em 2016, eu estudava análise do comportamento voltada para a TEA e para a TDAH, né? E foram aumentando os casos. Em 2020, quando você trouxe a pós, eu fiz parte da 2ª turma. E de lá para cá, eu tenho buscado sempre mais conhecimento para poder transformar a vida das famílias que eu atendo. Eu não sou especialista em nutrição infantil, né? Eu até costumo dizer que a nutrição ela me mostrou meu propósito. Por quê? Porque eu comecei a atender pacientes antes mesmo de o meu CPF cruzar ali com o meu CNPJ, né? E aí veio o diagnóstico do meu marido, depois foi o primeiro paciente TDAH, foi meu esposo. Eu já atendia e percebi, levei para fazer, né, toda a avaliação, ele foi diagnosticado, isso melhorou muito, porque desde então eu pude começar a me aprofundar e estudar para fazer um diferencial na vida dele. E, lógico, melhorou muito a relação realmente enquanto família. E vieram outros diagnósticos na família depois. E a nutrição, eu sempre tive a nutrição como uma paixão. Com 16 anos, eu comecei a fazer nutrição e eu descobri que eu queria a área clínica. Então, assim, mais emagrecimento, a área esportiva não aquecia o meu coração. Então, a nutrição e saúde mental, desde então, ela começou a fazer sentido, na verdade, porque eu vejo como uma área onde eu posso realmente transformar a vida das pessoas e trazer qualidade de vida, né, para essas pessoas. E quando o seu primeiro paciente, né, não foi o primeiro, seu esposo? De TDAH, sim. TDAH, sim. Você vê uma mudança no comportamento? Total. Quais são essas mudanças? O que você sentiu? Eu lembro que eu já atendia muitas crianças autistas, né, e eu não estudava especificamente para o TDAH. Muitos dos meus pacientes com autismo, eles têm também um diagnóstico de IS, comorbidades associadas. E, ao ver a transformação de alguns pacientes, a acompanhar comigo, ele disse, o que é que tu faz com os teus pacientes que faz toda essa diferença? Por que é que tu não faz comigo? E eu comecei a me aprofundar, eu disse, vamos fazer uma mudança, né, dentro de casa. A gente já tinha um padrão alimentar equilibrado,
né? E aí eu comecei a fazer toda uma mudança no nosso padrão alimentar e ele pôde... eu lembro muito bem que, com 7 dias, ele virou para mim e disse: por que é que tu não fez isso comigo antes? E eu disse: por quê? Ele: porque acabou a sonolência, que dormia, acordava sonolento, acabou a fadiga. Muito comum no TDAH, pós-almoço. Melhorou o foco, melhorou a concentração. Lógico que, com o diagnóstico, eu lembro muito bem quando o psiquiatra falou para ele: olha, o diagnóstico não é sentença, é uma libertação. Por quê? Porque você não vai se esconder de trás do diagnóstico, mas você vai buscar realmente tratar. E a gente buscou terapias, a terapia ocupacional ela fez total diferença na qualidade de vida dele, concomitantemente em casa também, mas a nutrição, ele mesmo fala que fez toda a diferença, porque essa mudança de padrão alimentar melhorou assim, de uma maneira totalmente, vamos dizer assim, teve um significado diferente enquanto foco, concentração, rendimento e qualidade na vida dele. Você falou sobre a terapia ocupacional. Sim. Ele fez sessões com um terapeuta ocupacional para trabalhar nessa comportamento. Comportamento, isso. Quais foram os pontos que foram trabalhados no comportamento? A questão de organização, né? A questão de organização, porque a questão da saúde mental, hoje o meu foco é TDAH e autismo, mas o que eu observo muito nos meus pacientes é essa questão de não ter horários, né? É a organização. E com ele eu pude observar isso. E hoje o meu diferencial, além desse poder de escutar o paciente, né, de acolher o paciente, buscar trabalhar conforme a individualidade dele, o que ele está necessitando naquele momento. Porque não adianta você chegar para um paciente desse e querer... Porque a demanda é grande, a gente tem que resolver vários fatores. Mas se a gente não começar pela base, vamos organizar, né, a gente não vai ter resultado. Né? Então, na vida dele, como de todos os meus pacientes, eu busco sempre orientar, encaminhar para especialistas, né? Porque eu vi que faz toda a diferença esse trabalho em conjunto, né, da nutrição com as outras áreas. Muito obrigada, Joyce. Obrigada.